que eles chamavam de brincadeira de menino, os meninos eram juizados. O lema do lema, que tem que sonhar grande. Dá o mesmo trabalho de sonhar pequeno. Estamos aqui hoje, nesse paraíso, que é a fazenda do senhor Jacques Contígio, para uma escuta sobre a história dele no Cicobi Credibon. A nossa cooperativa está fazendo 40 anos e é importante buscar na memória de quem participou, de quem incentivou, de quem foi a liderança na criação dessa instituição. Então, para começar, eu gostaria que o senhor falasse um pouco da sua trajetória profissional. Eu comecei minha vida profissional como estagiário numa empresa de engenharia rodoviária. Logo que eu entrei para a escola de engenharia, eu fui ser estagiário e fiquei nessa empresa por 5 anos como estagiário. E quando eu formei em engenharia civil, em 1972, eu virei engenheiro dessa empresa e fiquei lá por mais 10 anos, trabalhando nessa empresa, até que em 82 para 83, tinha uma crise muito grande na engenharia civil, pouca obra, tinha acabado o milagre brasileiro. E então meu pai tinha adoecido, eu resolvi mudar para Bom Despacho para ajudá-lo na fazenda aqui. Então foram duas coisas que mudaram a minha trajetória. De engenheiro rodoviário, fui por 10, 15 anos, virei fazendeiro. E aí eu vim para Bom Despacho, fiquei morando aqui, porque meus meninos eram pequenos, e eles tiveram uma infância muito boa aqui em Bom Despacho, muito melhor que se estivessem em BH. Então, por volta de 1983, eu fui eleito conselheiro da cooperativa de produção, da Cooperbon. E logo em seguida eu fui eleito para o conselho de administração. Logo em seguida o Mundinho, que era diretor, renunciou e eu fui eleito diretor comercial, diretor administrativo da Cooperbon em 83, em meados de 83. Na outra eleição, 86, eu já fui eleito presidente. E nesse intervalo aí, em 1985, que é o ano que nós criamos a Credibon, eu tinha ido a uma reunião na USENG, lá em BH, e tinha uma palestra de um jovem desconhecido, ninguém conhecia direito, mas ele era amigo do Dr. Pereira, que era o presidente da Itambé na época. Chamava Roberto, esse rapaz, presidente da cooperativa de crédito rural de Guariba, no interior de São Paulo. E ele contou o sucesso que a cooperativa de crédito lá estava fazendo. Eu fiquei entusiasmado com a ideia. Eu já sabia pouca coisa sobre a cooperativa de crédito, mas esse dia eu conversei muito com ele após a reunião e ele me entusiasmou a criar a cooperativa de crédito aqui de Bom Despacho. Foi o entusiasmo dele, jovem na época. Eu também era mais jovem que ele é uns 5 anos mais velho que eu. Eu tinha 30 e poucos anos e ele acho que não tinha chegado nos 40. 2 jovens entusiasmados com o cooperativismo e por inspiração dele, orientação dele, nós criamos a cooperativa aqui de Bom Despacho. Quando eu voltei dessa reunião, eu chamei um grupo de cooperados que era muito ligado a mim e aos outros diretores e fizemos uma reunião e todo mundo ficou sensibilizado com a ideia. Eram umas 20 e poucas pessoas e aí fizemos 2, 3 reuniões. Na terceira reunião nós já criamos a cooperativa de crédito rural. O que motivou a criação do Cicobi Credibon? Nessa época a gente vivia numa inflação maluca, o país era cheio de planos econômicos mirabolantes que nunca deram certo, só lá na frente veio o Plano Real em 94 que deu certo. Então era um momento difícil de economia, inflação grande, crédito rural raro, escasso. Então acho que a principal motivação foi a economia, um momento econômico difícil para o setor. Juros caros, crédito rural escasso. Eu acho que foi isso que motivou mais os produtores a comprar a ideia da cooperativa de crédito. Tinha um campo fértil, a ideia era boa, a semente era boa, a turma que estava tocando tinha confiança no que estava fazendo. Foi muito bom. Teve reações contrárias, mas o que eles chamavam de brincadeira de menino, os meninos eram juizados. Não fizeram bobagem. E 40 anos depois a gente vê que o resultado está aí para todo mundo ver. Esse grupo foi pioneiro, hein? E incentivador do cooperativismo financeiro aqui na região.
o lema do lema, que tem que sonhar é grande. Dá o mesmo trabalho de sonhar pequeno. Muito bem. Então temos que sonhar grande, acreditar naquele sonho, ser persistente, porque a cooperativa de crédito, se não fôssemos persistentes, tinha desistido do primeiro plano. Os planos econômicos eram tomar o dinheiro de todo mundo, deixar só 50 mil, era 50 mil que ficava na conta, acabar o BNCC, que a gente tinha talão de cheque conveniado com o BNCC, que era um banco que pertencia ao governo, mas as cooperativas tinham participação. Quando acabou o BNCC, nós ficamos sem cheque. Como é que uma cooperativa que tem o papel de um banco fica sem cheque? Aí tivemos uma ideia maluca de emitir um cheque aqui. Fomos na gráfica aqui em Bom Despacho, faz um cheque aqui para nós. E conversamos com os bancos aqui de Bom Despacho, para eles aceitarem aquele cheque. No fim do dia a gente ia lá e trocava por um cheque bom, que era o cheque que a gente tinha da conta do Banco Brasil. A Credibon tinha uma conta no Banco Brasil. Só um banco daqui que não aceitou, os outros todos aceitaram. E trabalhamos assim muitos meses, até que restabelecemos um convênio, se não me engano, com o Banco Brasil. Trabalhamos alguns anos com cheque, convênio com o Banco Brasil e posteriormente foi criado o Bancob, que aí era um banco que era nosso, das cooperativas. E aí foi que o nosso movimento, a nossa Credibon, começou a crescer mais. Bom, Jacques, eu gostaria de saber como é que foi esse processo de convencimento desses 33 fundadores a participarem desse projeto. Eu era uma pessoa que tinha credibilidade. Eles confiavam em mim. Eu não sei se era exemplo do meu pai ou do meu avô, que era daqui, mas eu sei que quando a gente falava, a maioria das pessoas acreditava. Eu acho que isso ajudou muito o trabalho. E a turma que nós reunimos, muita gente boa. A hora que se reúne um grupo de pessoas boas, bem intencionadas, com ideia comum, acho que as coisas facilitam muito para desenvolver. Eu acho que isso foi o principal fator de sucesso da Credibon. Um grupo de pessoas sérias, trabalhadoras e que acreditaram numa ideia que no início para uns parecia maluca. O dia da inauguração da cooperativa foi muito prestigiado. O senhor se lembra de algumas autoridades, algumas pessoas de expressão que estiveram presentes? Tinha muita gente boa, viu? Pena que eles não estão aí hoje. A maioria, mas estava o presidente da USENG, o presidente da FAENG, o secretário da Agricultura, o presidente da Emater. Tinha muita gente representativa do meio rural. A nossa cooperativa foi a segunda a ser criada nesses novos, na época era um novo modelo do Banco Central. Tinha havido uma série de cooperativas há uns 20 anos atrás que não prosperaram, e depois o Banco Central liberou a criação de cooperativas, isso em 85. Nós fomos a segunda cooperativa a ser criada no estado. A primeira foi de Muzambinho. Então, veio muita gente do mundo oficial nos prestigiar, veio. Eu não lembro se o presidente da OCB veio, né? O presidente da OCENG eu tenho certeza. Mas o secretário da Agricultura, o doutor Arnaldo Rosa Prata, estava aqui, o presidente da FAENG, Antônio Ernesto. Tinha muita gente importante. Eu fico pensando, eu gostaria de saber como é que foi o início da estruturação da cooperativa. A cooperativa de produção tinha uma farmácia que resolveu desativar a farmácia. 2 portas ali na Avenida das Palmeiras. Nos cedeu aquele espaço. Nós começamos com 3 funcionários, o Pedro e 2 meninas. E foi o começo nosso. Muita dificuldade, não existia essa tecnologia, era muito rudimentar. A gente tinha um aparelho de telex para receber os cheques da compensação, e era telex a última palavra. Hoje ninguém deve conhecer telex mais. E eram uns momentos difíceis. Tinha uma máquina de mecanografia lá que fazia o conta corrente. Foi um momento difícil, assim, tinha pouco recurso, né, para investir, mas com a boa vontade e a credibilidade que conquistou junto aos associados é que levou um forte crescimento. A Cooperbon foi muito importante. Quando a Credibon foi inaugurada, o senhor Antônio Bernardes, que era o presidente da Cooperbon, fez um depósito, um cheque. Eu não sei o tamanho do dinheiro não, mas para fazer uma relação, a cooperativa de Bom Despacho era a maior fornecedora de leite da Itambé. Tinha 300 mil litros de leite por dia.
Deveria ser um montante bem considerável de dinheiro. Se a gente fizer a conta de hoje, 9 milhões de litros a R$ 3, dava 27, 30 milhões de reais, o primeiro depósito. Então começou grande, com o apoio da Cooperbon. Bom, e a parceria com a Cooperbon é bem sólida. Muito forte, né? Uma ligação muito forte. É um dos motivos de sucesso da Credibon, é o forte apoio da Cooperbon e dos seus associados. Me fala agora sobre os desafios. Quais você considera os mais importantes nesse período inicial? Eu acho que o mais difícil de conquistar foi a credibilidade no início de um grupo maior de cooperados. Nós começamos com 30 e poucos fundadores, e na época, para ser fundador da cooperativa, o regulamento do Banco Central que você tinha que depositar um percentual da sua renda, da fazenda, numa conta do Banco Central, e isso ficava parado lá até eles autorizarem a funcionar. Então, era um limitador. A pessoa tinha que pegar um dinheiro, que não era pouco na época, e deixar ele parado lá no Banco Central até ele aprovar a criação. Esse também foi. Muita gente queria entrar, mas tinha essa restrição de ter um capital muito grande. Nós inauguramos a cooperativa, se não me engano, dia 15 de fevereiro de 86, e no final de fevereiro de 28 veio o Plano Cruzado, que já trouxe uma grande mudança no país, congelou os preços, e foi um plano que teve sucesso nos primeiros meses, mas depois, como era um tabelamento irreal, ele caiu por terra. Foi a primeira tentativa de reduzir a inflação no país. Depois tivemos outras tentativas, Plano Bresser, 1, 2, Plano Verão, até que em 94 veio o Plano Real, que esse realmente conseguiu estabilizar a economia. Mas os 8 primeiros anos foram vivendo 5 ou 6 planos econômicos. Sequestro de dinheiro de todo mundo. A cooperativa era dia de pagar o leite, os produtores. E nós ficamos só com 50 mil na conta da cooperativa. Foi um momento difícil também. Na época, o Roberto Rodrigues, que foi o nosso inspirador, já era presidente da OCB. Fomos a Brasília, conseguimos ir falar com a Zélia Cardoso, que era ministra da Fazenda, com o Roberto, e conseguimos convencê-la a liberar 50 mil para cada um dos produtores da Credibon. Então, o 50 único virou 50 para cada produtor. Aí foi um alívio. E na mesma época, a cooperativa de leite também conseguiu que os 50 mil dela fosse transferido 50 para cada produtor, até o limite de 50. Mas isso demorou uns 15 a 20 dias. Foi um momento difícil, ninguém tinha dinheiro direito para tocar a vida. Principalmente a principal matéria-prima da cooperativa, que era dinheiro, não tinha dinheiro, estava tudo preso em Brasília. Mas conseguimos superar esse momento difícil, principalmente com a confiança do associado. Conte mais sobre a sua participação na cooperativa, a sua gestão durante esses 10 anos no Sicoob Credibon. Quando nós começamos, eu fui eleito primeiro presidente, e depois, em 93, já quase 10 anos depois, eu fui eleito diretor da CCPR também em Belo Horizonte. Mas eu continuei como presidente aqui até terminar meu mandato, que acho que foi em 96. Jacques, me conta, o período da sua gestão, você considera aquele que foram os maiores desafios para a cooperativa? Os tempos mudaram. Hoje ficou mais, não vou ficar mais fácil, não é para desmerecer o trabalho de quem está lá hoje, não. Mas ficou melhor trabalhar, tem mais recursos, houve um crescimento das cooperativas, a fundação do BNCC, que foi um grande impulso. Hoje as cooperativas têm um banco delas. E graças ao trabalho de muita gente em 10 anos. Isso acho que facilitou hoje o trabalho, mas ao mesmo tempo aumentou a responsabilidade de quem está lá, porque cresceu enormemente. Vamos falar sobre a marca única. Como é que você vê, como é que é a sua visão sobre o processo de adoção da marca única Sicoob pela cooperativa? O primeiro passo que nós demos foi a criação das Crediminas, que foi a central das cooperativas de crédito de Minas Gerais. Na época, se não me engano, foram 12 ou 14 cooperativas de crédito que já existiam, que nós fundamos a Crediminas, que depois se juntou às centrais de crédito de Goiás, eu não me lembro de outros estados, Espírito Santo
E essas centrais que existiam, em 3 ou 4 estados, resolveram criar um banco, que foi o Bancob. Nessa época, na Crediminas, o diretor principal, executivo, era o Raimundo Mariano do Vale. Uma pessoa muito experiente no mercado financeiro, tinha sido funcionário de carreira no Banco da Real, onde chegou a ser presidente, foi presidente da Minas Caixa. O Raimundo foi um dos principais responsáveis pela criação e pelo sucesso do Bancob, que foi os bancos que as cooperativas resolveram criar através das suas centrais. Esse, para mim, foi o passo mais importante que a cooperativa deu nesse período para se consolidar. Você participou da gestão da Crediminas? Da gestão não, da criação e participação, sim, a gente havia algumas cooperativas que divergiam do sistema. E havia muita disputa. As eleições lá, uma eleição lá terminou 7-7. Essa eleição ficou na história, porque muito tempo depois nós ficamos sabendo que na cumbuca que foi feita para sortear o presidente só tinha um nome. Os 2 papelzinhos tinham o mesmo nome. Entendi. Era o presidente da cooperativa de Curvelo. Contar a história tem que contar o santo, tem que contar o milagre, né? Sim. E foi um momento complicado, porque havia uma racha na Crediminas. Mas depois disso conseguimos apaziguar os ânimos, e aí deslanchou. O Raimundo teve uma importância muito grande nesse processo, porque ele era ouvido por todo mundo, respeitado e competente. Então o Bancob foi uma criação dele e a sua equipe. A origem do Bancob foi a Crediminas. Da Crediminas. A Crediminas liderou o movimento. Eu tenho certeza que existia cooperativa de crédito central em Goiás, Espírito Santo. Eu acho que era só essas 3 que tinham, viu? Tinha em São Paulo também. Mas não sei se São Paulo participou do início, não. Entendi. Depois é que veio, me parece. Existia na época um sistema forte já, que hoje se chama Sicredi, que era do Rio Grande do Sul, né? O movimento cooperativista de crédito lá era anterior ao nosso. No início nós até fomos lá para aprender um pouco lá com o Chardon, que era o diretor da central lá, que não chamava Sicredi não, acho que tinha outro nome. Mas eles estavam na nossa frente e criaram um banco primeiro, que é o Bancob. Pouco tempo antes. Lá tinha uma cooperativa que era centenária, já, a cooperativa de, acho que Nova Petrópolis. Já, tinha sido criada no início dos anos 1900. Isso. Nós fomos visitar essa cooperativa. É o primeiro exemplo de cooperativa de crédito no Brasil. Bom, serviu de modelo. Serviu, nos ajudou muito a ver como o sistema tinha começado pequeno, igual o nosso, e já estava bem evoluído. Já havia um número grande de cooperativas associadas. Isso foi muito bom para nos animar e ver que o sistema dava certo. Bom, na época era tudo muito novo. E aí os processos, procedimentos na cooperativa, quem foi o principal orientador? No início o BNCC nos ajudou muito. O BNCC era um banco que as cooperativas eram acionistas. O BNCC ajudou e nós tivemos aí na época o auxílio da cooperativa de Muzambinho, que tinha sido a primeira a ser criada e já funcionava. E o Zé Ubaldo, que era o presidente então, era meu amigo, e eu pedi a ele que o Pedro, que foi o nosso primeiro gerente, fizesse um estágio em Muzambinho. E o Pedro passou alguns dias lá e voltou doutor em banco. E está lá até hoje. E ele era tão bom que virou presidente. Jacques, como é que você encara ou vê o processo de sucessão na Credibon? Bom, quando eu saí, tinha um companheiro meu, Zé Dunor, que candidatou a presidente. E o Zé Fúvio ganhou a eleição do Zé Dunor, e o Zé Fúvio foi o segundo presidente da Credibon. E ficou lá até uns 2 a 3 anos atrás, quando o Pedro assumiu a presidência. Então a Credibon até hoje só teve 3 presidentes. Eu acho que isso é uma das razões do sucesso. Não há mudança, há uma continuidade nos trabalhos. E isso a gente nota que as grandes cooperativas que existem no Brasil e mesmo no exterior têm uma certa continuidade administrativa, de gestão. Muita gente critica mandatos longos, mas se você reparar, onde tem mandato longo, tem chance de sucesso maior do que onde não tem essa continuidade administrativa. Quando há uma mudança radical assim, não costuma ser bom.
O Cicobi Credibon hoje está em várias localidades. Começou aqui, em Bom Despacho, e teve um processo de expansão. Como é que o senhor considera esse processo? Eu acho que foi um processo vertiginoso de crescimento. Acho que poucos esperavam que isso acontecesse. Foi uma surpresa, um sucesso tão grande. Nesse meio tempo, quando nós fomos criados, era uma cooperativa exclusivamente de produtores rurais. Posteriormente, passou-se a ser uma cooperativa de livre admissão, que aí abriu as portas para o público em geral todo. Isso propiciou um crescimento e hoje, se não me engano, são mais de 20 mil associados, 26 mil. Então isso aí é um dos motivos do crescimento, mas como foi um crescimento bem estruturado, não foi uma coisa afoita, foi planejado. É muito importante para o crescimento. Traz mais recursos, né, para a cooperativa. Mais desenvolvimento para as cidades. Tem agência aqui no Engenho do Ribeiro, que é um distrito, tem a agência Nova Serrana, então Belo Horizonte tem 2, Araújo, então cresceu muito. Em Bom Despacho são 3 agências. Como foi o desenvolvimento tecnológico do Cicobi Credibon? Esse mundo tecnológico evoluiu muito, né? Do telex que a gente tinha, que era uma máquina que escrevia sozinho. Você via de noite, chegava um telex, as teclas da máquina ela batia, mas a tecla afundava também, sem ninguém apertar. Disso aí até hoje, os smartphones, em pouco tempo, foi uma mudança muito grande. Desde o início a gente procurou informatizar, a gente tinha um sistema de informatização muito bom. Acompanhava, não vamos falar os grandes bancos, mas não deixava desejar muita coisa não. Isso ajudou muito, porque as antigas máquinas de mecanografia não dava conta de fazer os contas correntes de todo mundo, que era tudo manual. E a Credibon sempre investiu em tecnologia. Hoje nós temos a conta digital que permite a associação de qualquer parte do país. Como é que o senhor vê esse processo, essa conta digital? Eu acho que esse mundo virtual tem vantagem, mas tem uma desvantagem. O produtor passa a deixa de ir na cooperativa muito. Antigamente você tinha que ir para qualquer coisa. Hoje você faz tudo de casa, no seu celular. Isso acho que vai provocar um certo afastamento. Isso é impressão minha. Espero que isso não torne realidade. Mas hoje você faz tudo praticamente no banco sem ir lá. Aquele contato que tinha, se encontrar com o companheiro, com os diretores, funcionários da cooperativa, vai diminuir muito. O negócio cooperativo, ele ultrapassa o financeiro. Como é que o senhor vê esse processo de envolvimento nas comunidades pelas cooperativas? Eu acho importante isso e é um aspecto que o nosso cooperativismo ainda falha. Ele não conseguiu convencer, mostrar ao produtor que ele, além de um usuário daquele serviço, ele é um dono. O seu sentimento de propriedade é muito fraco entre os associados. Isso não é privilégio nosso da Credibon. Isso é um fato que ocorre no mundo inteiro. Isso. O produtor não se posiciona como dono do negócio, ele se posiciona como usuário do serviço. E isso é um desafio? É um grande desafio. Dar ao produtor o sentimento que ele tem. Aquilo é propriedade dele, ele é dono de parte daquilo. E não o cliente, vamos falar assim. É difícil, mas tem que ser feito esse trabalho, que aí as cooperativas vão ser mais fortes. Quando os milhares de donos se convencerem desse papel de dono, eu tenho certeza que vai ser um momento de grande avanço para as cooperativas. Eu até esqueci de citar um ponto de dificuldade no início. O Banco Central era totalmente contra as cooperativas de crédito. Era tudo não pode. Quando eu fui nós fomos fazer o primeiro cheque convênio, o Banco Central tinha dado uma ordem para o BNCC para não fazer cheque convênio. Era muito difícil, o Banco Central dificultava a vida das cooperativas. Nós estávamos prestes a inaugurar, começar a funcionar, e o BNCC negou o cheque convênio, por orientação do Banco Central. Eu fiquei apavorado e falei assim, eu vou lá em Brasília conversar com o presidente do BNCC. Fui para Brasília, o doutor Djandir Del Pasquale, era de Santa Catarina, era o presidente do BNCC. Eu fui lá, e na época eu trabalhava na CNA. Trabalhava não, era representante do leite na CNA.
E o presidente da CNA na época era o ministro Paulinelli. E fui para o BNCC, que por acaso, lá em Brasília, em frente ao prédio da CNA. Fui, conversei com o doutor Jandir, ele falou assim, realmente tem uma ordem do Banco Central de não dar cheque convênio. Ele era de sistema de cooperativa de crédito também, de Santa Catarina. Mas se você fizer o seguinte, que pega apoio, eles tinham acho que 4 diretores, era o Jandir e 4 diretores. Você pega o apoio de pelo menos 2 diretores meus aqui, que eu não conheço esse direito, o BNCC era diretores indicados, um pela OCB e os outros eram pelo governo federal. Então eu falei, então tem que procurar 2 diretores do banco. Fui para a CNA, voltei lá, peguei a relação dos diretores, mostrei para o Paulinelli. O Paulinelli falou, esse aqui é meu amigo. Esse aqui é amigo do Pereira, indicado pela OCB. Esse aqui é amigo do seu pai. Tinha sido presidente. No fim, eu tinha amigo dos 4 diretores. Maravilha. Fui lá, peguei a assinatura dos 4 diretores. Levei o doutor Jandir, ele tomou um susto. Falei, mas como é que você conseguiu? Nem eu consigo isso. Eu falei, eu tenho amigos fortes. Então nós conseguimos, no mesmo dia, reunir o apoio do presidente e de 4 diretores do banco. O doutor Jandir foi muito corajoso de desobedecer uma ordem do Banco Central. Mas na época, o Banco Central dificultava de todas as maneiras o funcionamento das cooperativas. Limitava. A gente não podia ter poupança. Nós éramos muito amarrados nas nossas operações. Posteriormente, isso foi mudando. E hoje o Banco Central é um grande incentivador das cooperativas de crédito, visando a enfrentar essa concentração bancária do país. Foi a virada de chave? Virou a chave. Eu não lembro quando foi essa virada, que eu já estava fora do sistema, mas foi um momento importante. Em vez de inimigo das cooperativas de crédito, passou um aliado. Favoreceu muito o crescimento das cooperativas de crédito. E na sequência veio o Fundo Garantidor. É interessante, esse Fundo Garantidor já existia para o sistema privado. E eles não deixavam as cooperativas entrar. Então a cooperativa corajosamente criou um fundo garantidor próprio. Foi uma medida ousada e importante para o sistema. A gente não participava do fundo geral que o BNCC, o Banco Central tinha instituído, mas criamos um fundo próprio. Isso foi muito importante também para garantir da credibilidade ao sistema, né? Ousadia é o termo? Ousadia, acho que é uma atitude boa para vencer dificuldades. Se você acomodar à frente às dificuldades, não sai. Tendo ousadia para enfrentar as dificuldades, às vezes você atropela muita coisa, mas sai bem lá na frente. Teve algum caso específico com alguns nomes, tipo Ernesto Salbe? É o presidente da FAENG e depois presidente da CNA, né? Isso. Foi uma pessoa que eu respeito muito, aprendi muito com ele. Eu tive a sorte, né, onde eu trabalhei, assim, nesse sistema sindical de cooperativa, trabalhar com gente muito boa. O Antônio Ernesto foi um nas FAENG, que eu fui diretor com ele, depois na CNA. O ministro Paulinelli, que quando ele foi presidente da CNA também, antes do Antônio Ernesto, eu era responsável pela área de leite. O Roberto Rodrigues ficou meu amigo, que foi o incentivador da cooperativa aqui. Então eu tive a sorte de trabalhar com gente muito boa, que me ensinou muito. E eu acho que isso foi muito válido para a minha vida profissional. Afinal, o cooperativismo mudou a sua vida? Em parte sim, né? Porque eu de engenheiro virei presidente cooperativo, é uma diferença grande. Mas eu gostava de gestão, assim, dessas coisas, porque eu já tinha feito um curso de pós-graduação lá na Fundação Dom Cabral. Um curso chamado Engenharia Econômica, que era uma mistura de engenharia com administração e economia. Foi muito útil para mim na minha vida profissional, porque como engenheiro rodoviário a gente trabalha uns anos como engenheiro, depois você vira administrador. Então isso já dá uma experiência para a gente. Eu era jovem, mas já tinha uma experiência boa nessa parte administrativa, de gestão. Isso me ajudou também na minha carreira. O que mais o senhor aprendeu com o ex-ministro Alisson Paulinelli? Eu aprendi com o Paulinelli um negócio que ele fala, tudo na vida para você resolver precisa usar ciência. Ciência e inovação são as bases do sucesso de qualquer negócio. Usar a ciência e ter coragem de inovar. Faz a inovação baseada na ciência. Isso é um dos maiores ensinamentos que eu já tive na minha vida. Como o senhor vislumbra o futuro do sistema cooperativo?
Eu acho que o futuro é muito bom. Eu tenho ótima visão de futuro para o sistema. O sistema é bom, socialmente justo, divide os resultados para os seus associados, em vez de um banco comum tem seus acionistas, donos. A cooperativa é diferente, tem muito dono. Isso traz dificuldade, mas traz força para o crescimento também. Precisa que esses donos assumam também seu papel de dono. Não fique tão distante da cooperativa, sintam que aquilo lhe pertence também. Se conseguirmos isso, vai ser um salto para o futuro muito brilhante. Qual o recado que o senhor deixa para os jovens? Qual seria o caminho para trazer essa juventude para dentro da cooperativa? Eu acho que tinha que tentar transformar essa ideia de propriedade mais forte. Venha para o banco, venha ser dono de um banco, por exemplo. Era uma boa campanha para ser feita. Venha ser também um dono de um banco. Quando nós começamos era um banquinho de menino. Vamos fazer um banquinho de jovens agora. E as crianças que já nascem com o celular na mão? O primeiro celular que eu tive foi um daqueles que abria assim, tinha uma capa. E o menino, meu neto era pequeno, e ele já tinha um computador, um telefone, o pai dele, não sei se tinha, que você tinha movimento na tela. Você abria a tela, né? Não sei como é que chama isso, movimentar. Ele pegou meu celular no dia e começou a tentar mexer na tela. Ele não mexia na tela, não. Falou, aparelhinho ruim, esse eu vou. Eu estava defasado. Ele te avisou. Ele me avisou que podia mexer na tela. E hoje está impressionante esse avanço, né? É, impressionante. Tem que saber usar isso bem, senão fica para trás, viu? Os velhos têm resistência. Eu vejo quando minha mãe começou a mexer no computador, ela apertava uma tecla e esperava um pouquinho. Apertava outra assim, fica com medo. Ela achou que se podia estourar qualquer coisa. Ela ia tateando lá, um dedo por dedo. Hoje os meninos têm uma nossa, velocidade. Como era a segurança do transporte do dinheiro no início da cooperativa? E a pé depois do Banco Brasil fazer o depósito no fim do dia. Depois passou a ficar melhor, pagava o táxi para o menino no Banco do Brasil. O dinheiro era escasso para Era escasso, não tinha transporte, não tinha caminhão para transportar dinheiro, não. O senhor, eu já percebi, que gosta muito de inovação, da tecnologia. E quanto à sustentabilidade? Eu gosto disso. E uns anos atrás, eu fui dar uma palestra lá em Cristalina, em Goiás. Eu era da CNA na época. Eu vi um fotovoltaico dentro de um piscinão, mas era de dejeto. Igual eu tenho um aqui, você capta os dejetos da limpeza do curral, da ordenha, retira os sólidos, tem uma máquina que espreme aquilo, os sólidos você vai fazer compostagem, e o líquido você joga para festa irrigação. Era até bonita as placas lá, mas no líquido que não era muito agradável. E eu falei com o Figueiredo, esse meu conhecido, eu vou fazer um desse na casa, mas tem uma lagoa de água limpinha. Ele falou, vai ficar melhor que o meu. E ele produz mais do que se estiver no telhado do galpão. São 40 anos do Sicoob Credibon. Esse empreendimento que nasceu através da sua vontade, do seu pioneirismo. Como é que o senhor se sente agora ao ver essa trajetória especial do Sicoob Credibon? Eu sinto muito bem. Eu acho que eu cumpri um papel nessa história e tem sido seguido bem pelos que me sucederam. Então eu vejo com satisfação esse trabalho que deu certo. Eu me honro muito de ter feito isso e espero continuar ajudando que esse sistema cresça, porque eu acredito muito nele. Quando você acredita numa ideia, fica mais fácil você trabalhar por ela, né? Te agradeço muito por esse espaço, por essa conversa agradável, rica em história, e agradeço muito estar aqui observando esse lugar, esse paraíso. Fique à vontade para suas considerações finais. Nós tínhamos um amigo aqui, não vou falar o nome para não complicar, ele já é até falecido, que eu chamava ele para participar da cooperativa. Ele era muito desconfiado, como todo mineiro. Um dia eu conversei ele fez um depósito na poupança, quando nós passamos a ter poupança. E ele fez o depósito lá e ficou um dia lá parado, na poupança. Parado não, rendendo. Um dia chegou lá e falou assim, eu quero resgatar minha poupança. O menino do caixa ficou, não, mas é que tem que programar. Ele já achou estranho, né? Era um valor expressivo. Ele falou, tem que voltar amanhã para preparar o dinheiro
te pagar o seu depósito. Ele já ficou achando ruim, né? Voltou no dia seguinte, a menina deu dinheiro para ele, contou. Agora se deposita de novo, eu só queria saber se tinha um dinheiro aqui. Chegou um cooperado para depositar aqui no filial do Engenheiro Ribeiro e deu um pacote de dinheiro aqui, simplesmente tinha 5 mil reais. Deu para o caixa. Pegou o recibo e virou as costas, o caixa do lado, me presta esse dinheiro aí. Isso é comum um caixa pegar dinheiro. Ele falou, opa, esse aí não, esse aí é meu. Esse aí você não pega não, porque esse aí é meu.